Olá, seja bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre por que uma informação precisa ter fonte de pesquisa. Então, caso você já tenha gostado do tema do vídeo de hoje, não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou do tema. E caso você se interesse por temas relacionados à política, autismo e mercado de trabalho, que esse tema meio que abrange tudo isso, que eu já vou explicar no decorrer do vídeo, não se esqueça de apertar no botão de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Então é isso, vamos pro vídeo falar um pouco sobre fontes de pesquisa. Para começar, o que é uma fonte de pesquisa? Fonte de pesquisa é um lugar onde você acaba pesquisando, um lugar pode ser qualquer mídia, pode ser tanto offline quanto online, para você embasar a sua informação. Então você não vai simplesmente tirar da sua cabecinha, o seu intelecto, a sua mente pensante e falar qualquer coisa. Você vai falar algo, mesmo que seja algo mais opinativo ou mesmo uma questão mais analítica da coisa, de análise de alguma coisa, você vai se embasar de algum lugar. Você não vai simplesmente tirar do nada. A fonte pode ser, como eu falei, online ou offline. Offline pode ser livro, revista, periódico, artigo científico, artigo acadêmico. Pode ser qualquer coisa que seja impresso, né? Que seja palpável. Agora, um online pode ser desde um artigo científico que tem versão PDF online, né? Como um vídeo no YouTube, post em mídias e redes sociais, algum artigo em algum site, por exemplo. Então tudo isso são fontes de pesquisa, onde você pode pegar elas e utilizar para sua argumentação. Agora, o que faz uma fonte ser boa, né? Uma fonte de pesquisa ser boa? Justamente por vários fatores. Primeiro, que você não vai necessariamente só pegar fontes secundárias, né, que tem uma diferença entre fonte principal, né, primária e secundária, né, que são as que deram origem àquilo, né, à fonte, e as secundárias têm mais relação com a fonte da fonte, necessariamente, assim, resumindo, bem resumido mesmo. Outro ponto que faz uma fonte ser boa é a qualidade da informação. Você não vai simplesmente pegar uma fonte falando que, como tem no Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, né, do Leandro Narlock, por exemplo, falando que Zumbi dos Palmares tinha escravos. Assim, é uma fonte primária? Teoricamente sim, mas é uma fonte confiável? Não. Então, não necessariamente uma coisa vai anular ou deixar de anular outra, né? Depende de vários fatores, é um negócio mais multifatorial. Mas basicamente tem relação com a qualidade da informação e com a origem dela. E como já falamos do exemplo do Leandro Narlock, vamos já falar um pouco sobre como uma fonte faz falta. Uma fonte faz falta, no caso do livro, é que quando o livro cita, por exemplo, que o Zumbi dos Palmares tinha escravos, ele se baseia basicamente do nada. Assim, é uma afirmação basicamente tirada da mente do autor. Então não é baseada em nenhuma outra fonte. E isso é péssimo, porque muita gente acaba lendo aquilo e trata aquilo como verdade, justamente porque o livro se trata como um livro de história, não como um livro de ficção. Então acaba trazendo esses problemas para as pessoas, né? Que as pessoas acabam adquirindo certas narrativas e acabam comprando essas narrativas. Outro ponto que a falta de fonte é ruim, né? Faz falta no caso, é que como você vai, por exemplo, se você for um acadêmico e você queira saber mais sobre aquele assunto, se a fonte que você está pesquisando não tem outras fontes de consulta, é meio que basicamente você chega numa rua sem saída, você não tem mais para onde correr, porque aquilo
se propõe a ser um texto, né? Se você estiver procurando um texto acadêmico, qualquer tipo de informação que seja, você para ali e você não consegue mais prosseguir na sua pesquisa. Você tem que pesquisar por outro viés, né? Outra fonte que tenha outras fontes de consulta, por exemplo. Então, a questão de ter falta de fontes acaba prejudicando em várias coisas, né? E eu só citei 2 exemplos, posso até citar um terceiro exemplo, que é no caso de ser uma coisa mais de credibilidade, né? Quando você cita a fonte que você está usando, além de você permitir a outra pessoa, a pessoa que está assistindo o seu conteúdo, caso você que esteja assistindo o vídeo produz conteúdo para alguma mídia, por exemplo, ela pode consultar o seu conteúdo, né? Consultar as fontes que você utilizou, ao mesmo tempo ainda dá uma credibilidade para o seu canal de comunicação, porque ele traz fontes de consulta que fazem com que você seja visto como uma autoridade no assunto, não que seja basicamente um guru de qualquer área que esteja falando qualquer coisa, por exemplo. Aí você deve estar se perguntando... E se eu não tiver fonte, eu estiver falando sobre a minha perspectiva? Né? No autismo eu vejo isso muito acontecendo. Outros movimentos sociais acabam tendo isso, mas no autismo eu vejo bastante, que é falar sobre a perspectiva individual do autismo. Você pode colocar isso para qualquer outra área, só estou usando o exemplo do autismo. Assim, não tem necessariamente um problema nisso. O problema fica por conta de você querer utilizar a sua perspectiva individual como algo generalizado. Por exemplo, você usar a sua opinião pessoal, né? A sua análise pessoal, a sua perspectiva individual como parâmetro para tudo que acontecer pela frente nesse tema. O que é errado, obviamente. A questão é, quando você fala de uma perspectiva individual, isso também vale para o debate, porque dá para fazer uma análise a partir disso, uma análise qualitativa das coisas. Porque existe a análise quantitativa, que é, obviamente pelo nome, é por questão de quantidade, e a análise qualitativa, que tem mais profundidade, com menos números, obviamente, mas com mais profundidade em relação a um tema específico. Então, não necessariamente abordar um tema a partir da própria perspectiva, a perspectiva pessoal, seja ruim. A gente só tem que separar as coisas e não trazer uma perspectiva individual como algo generalizado, mas sim como uma parte desse processo, né? Você pode, por exemplo, fazer um estudo e basear o seu estudo numa análise qualitativa baseada em várias opiniões pessoais, por exemplo, para trazer um tipo de consenso sobre um determinado assunto. E por fim, por último, mas não menos importante, qual é a importância da fonte? Como eu já falei durante o vídeo, a fonte de pesquisa é importante por vários fatores. Por fatores relacionados à credibilidade, a fatores relacionados a complementar pesquisas de outras pessoas, por exemplo. A fonte é um ótimo meio para não fazer com que a pessoa chegue numa rua sem saída, e isso de cara já enriquece o debate demais. Só que algo primordial que tem em relação à importância da fonte é que isso traria, né, a falta da fonte de pesquisa traria uma bagunça generalizada. Enquanto uma pessoa pegasse diversos dados e por causa disso fizesse uma informação e por causa dessa informação basear o seu estudo, né, por exemplo, um determinado tema, enquanto isso outra pessoa faz a mesma coisa e não ia conectar o seu estudo com o estudo da outra pessoa, ia faltar uma ponte entre a informação que essa pessoa tirou e a informação que a pessoa vai ter. Então, no final, vai todo mundo acabar fazendo o mesmo tipo de estudo, não ia avançar nada cientificamente, nada academicamente. Então a importância da fonte é, acima de tudo que eu já falei aqui no decorrer do vídeo, a importância máxima da fonte é fazer com que a humanidade progrida e
progrida de uma maneira ordenada. Ordenada no sentido de que não precisaria basicamente reinventar a roda a todo momento. Então, levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você acha de fonte de pesquisa, né? Se você considera ou não algo válido para a produção de conteúdo ou mesmo para pesquisas acadêmicas, por exemplo. E comente aqui embaixo também se você gosta de utilizar, caso você seja produtor de conteúdo em alguma plataforma, se você gosta de utilizar fontes para facilitar a pesquisa das pessoas, né? Caso elas queiram complementar a pesquisa, como um link que eu vou deixar aqui no comentário fixado para você dar uma olhada. Então, espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta no botão de se inscrever, caso você goste de temas relacionados a política, autismo e mercado de trabalho. E caso você seja um inscrito recorrente no canal, cogite apoiar no catarse.me/autismo pensante, que lá tem vários tipos de benefícios para quem doa desde R$5 mensais até R$50. Então é isso, espero ver você na próxima. Até a próxima. Tchau!